Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, com a revista das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e neste segundo trimestre de 2023, estudando os relacionamentos em família. Hoje a nossa lição de número 8, vamos falar aí um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso da paternidade, a importância dela na vida dos filhos. O nosso texto base é o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 4, que nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós precisamos, irmãos, a título aqui de introdução, compreender a ideia bíblica de doutrina e admoestação do Senhor. O texto paulino aqui da carta aos Efésios não está falando dos costumes, das crenças, das culturas, que envolve somente isso, a criação dos filhos. Quando a Bíblia Sagrada cita a criação dos filhos na doutrina, está falando dos conceitos básicos da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Nós precisamos apresentar a eles, seja a idade que eles tiverem, precisamos apresentar a essência do Evangelho, os pontos fundamentais da doutrina cristã, o fato de que Jesus encarnou por nós, Jesus morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados, a expectativa da volta de Cristo, da ressurreição. Nós precisamos transmitir às crianças, aos filhos, estes ensinos bíblicos que são preciosos. Quando o texto bíblico fala da admoestação, não está somente citando a correção, mas também o cuidado, o aconselhamento, o direcionamento que nós precisamos transmitir aos filhos. E diante disto é que a lição vai trazer dois exemplos. É claro que são filhos negativos, conforme o texto bíblico. São os filhos de Eli, que foi sacerdote e juiz em Israel por aproximadamente 40 anos. E os seus filhos, Ofni e Finéias, não andaram nos caminhos do Senhor. E também o grande profeta, juiz, sacerdote de Israel, por nome de Samuel, o filho de Ana, que também os seus filhos Joel e Abias não andaram nos caminhos do Senhor. São 4 filhos aqui, 4 personagens bíblicos, que infelizmente, essas duas famílias tiveram problemas na formação dos filhos. Eli foi um juiz consideravelmente bom. Samuel foi um juiz, um profeta, um sacerdote excelente. Mas como pais, nesta função de exercer a paternidade, eles falharam tristemente. E esta lição vem para nos despertar, e nós precisamos, principalmente corpo docente, aqueles que trabalham com o ensino da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, precisamos fazer essa reflexão e levar esta reflexão para a sala, para os irmãos. Nós, como pais, nós temos responsabilidade não só pela formação física, financeira, sustentação dos filhos, provisão,
mas também a formação moral e espiritual. Nós temos uma palavrinha que está na moda, e essa lição nos faz refletir sobre isso, que é a terceirização. É terceirizar, é transmitir responsabilidade para outro. E muitas vezes nós, como pais, temos a tendência de querer terceirizar a educação dos filhos. Principalmente nós, os homens, que geralmente somos provedores, carro-chefe ali do lar nesse sentido. E não, a formação do filho é só lá com a mãe. A formação do filho é com a escola. A formação do filho é com a igreja, a escola dominical. E é claro que todas essas frentes de educação são abençoadoras e positivas e ajudam muito. Porém, nada vai substituir a presença do pai, o cuidado do pai, a segurança, a disciplina, o amor que o pai transmite. As pesquisas comprovam que os filhos que nascem e crescem com a ausência do pai ou a ausência da mãe sofrem muito. Quando há ausência da mãe, geralmente são filhos que carecem mais de afeto, de cuidado, de carinho. Quando há a falta do pai, dessa paternidade responsável, são filhos que crescem medrosos, acanhados. A fonoaudiologia, por exemplo, comprova que crianças que sofrem ausência do pai têm mais dificuldade de fala, de comunicação, de relacionamento. Então, nós estamos diante de um grande desafio. E como o nosso intuito aqui é uma aula de apoio, eu não venho para cá na videoaula expor a lição, porque isso nós faremos, cada um na sua sala de escola bíblica dominical. Meu intuito aqui é trazer uns pontos mais interessantes, relevantes, que às vezes nós passamos desapercebidos para você incrementar a sua aula. Eu acho fantástico esse exemplo de Eli e de Samuel. Por quê? Porque eles têm autoridade no serviço sacerdotal. Eles têm autoridade para prestar os sacrifícios de outros. Eles têm autoridade, como Samuel, para ungir reis, ungiu Saul, ungiu Davi. Mas lhes faltou, infelizmente, autoridade moral e espiritual dentro de seus lares, dentro de suas próprias casas. E na maioria das vezes, por que isso? Porque não dispensavam tempo. Irmãos, nós costumamos dizer que o tempo é, nesta vida, nesta terra, o nosso bem mais precioso. Eu carrego uma frase comigo, ela é um trocadilho, de que não há tempo dentro do tempo para perder tempo. Tempo não permite a perca de tempo. O tempo ele é muito curto, ele é escasso, ele é ligeiro demais. Nós precisamos aproveitá-lo. E infelizmente Eli e Samuel mostraram ser líderes da nação, muito bons, que não dispensaram, não dedicaram tempo neste cuidado, neste apego aos filhos, a questões familiares. A lição coloca para nós também dois tipos de paternidades extremistas, um lado, o outro, que precisam ser evitados. O primeiro é o tipo de pai autoritário, autocrata, ou seja, trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem personalidade, sem memória, sem desejo, sem vontade.
Somente dá ordens. Olha, estou ordenando, é isso, pronto, acabou. Olha, estou mandando e pronto, acabou. Não há diálogo, não há explicação, não há os fundamentos. É simplesmente imposição. Os filhos, irmão Micael, professor, os filhos me obedecem assim. Todavia, obedecem por medo, obedecem por culpa, obedecem por remorso, obedecem por rancor, não obedecem por amor e temor. Percebe como que é bem parecido o nosso relacionamento de filhos com Deus? Nós não devemos obedecer a Deus porque Ele é um pai autoritário. Nós o obedecemos porque Ele é um pai amoroso, bondoso, fiel. Então, queridos, esse tipo de paternidade autoritária deve ser evitado. Nós temos inúmeros casos de famílias assim, que os filhos nunca chegaram ao pleno conhecimento da fé, abandonaram a igreja e desenvolveram raiva da fé cristã, por conta desse mau exemplo dos pais. Em contrapartida, no outro extremo, nós temos a paternidade permissiva. Logo, o próprio nome já coloca, é a permissão de tudo. Deixa os filhos à mercê, a liberdade total para decidirem o que querem, da forma que querem. É um tipo de tolerância, não uma tolerância saudável, mas é uma tolerância sem freio. É o carro que só tem acelerador. Não, vai. É um carro que não tem freio, não tem parada. E infelizmente, se não há freio, se a permissividade rola solta, não há correção. E diante disso, quando os filhos cometem erros, quando eles erram, quando eles se decepcionam, eles não têm a quem recorrer, porque não enxergam nos pais uma posição de alguém que tem autoridade verdadeira e boa sobre eles. Então, os dois extremos são absurdamente perigosos. No caso aqui do sacerdote Eli, nós temos um pai permissivo. Porque o texto bíblico diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12, eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Parece que o escritor aqui do primeiro livro de Samuel faz esse paradoxo de forma muito proposital. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ou seja, não eram filhos de Eli verdadeiramente. Eles tinham o sangue de Eli, mas o coração de Belial. E apesar da palavra Belial ser um termo um pouco obscuro aí no hebraico, no Antigo Testamento, traz uma ideia de algo imprestável, algo inútil, algo pervertido. Ou seja, o escritor está dizendo, os filhos do sacerdote Eli se tornaram filhos da perdição. E o versículo complementa dizendo que eles não conheciam ao Senhor. É importante você levar isso para a sala, esse detalhe, viu? A expressão hebraica conhecer, e é por isso que Oséias usa conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, 6:3 de Oséias. O hebraico para conhecer é uma palavra muito profunda, porque não fala só de um conhecimento intelectual na mente, fala de intimidade. É por isso que quando ia falar das relações sexuais entre marido e mulher no Antigo Testamento, dizia isso. E Abraão conheceu Sara, Isaac conheceu Rebeca, e assim por diante. Então, o conhecer no hebraico é a ideia de intimidade, de saber verdadeiramente quem é. E o texto diz que os filhos de Eli não conheceram ao Senhor. Os filhos de Samuel não conheceram ao Senhor. Eli e Samuel conheciam Israel, conheciam o problema do povo, conheciam
o Deus que eles serviam, porém não conseguiram apresentar este Deus e os fundamentos da fé aos filhos. Isso é muito triste, queridos. Outro detalhe, Joel e Abias cresceram vendo Samuel oferecer sacrifício, ungir reis, profetizar. Ofni e Finéias cresceram vendo o pai oferecer sacrifício no templo. Tanto é que quando eles se tornaram pervertidos, eles iam lá com o garfo e tiravam da gordura do animal antes que queimasse. Porque a lei permitia que o sacerdote e a sua família comesse do sacrifício. Todavia, depois que a gordura era totalmente queimada para Deus. E a Bíblia Sagrada chega a nos dizer que se os sacerdotes não desse a eles o alimento ali ainda cru, eles tomariam a força. Pegavam as mulheres e se deitavam com elas na porta do tabernáculo. Então, irmãos, nós temos aqui filhos extremamente rebeldes, mas que, apesar da escolha deles de serem assim, infelizmente os pais deles fracassaram nesta missão. Infelizmente. A Bíblia diz que as pessoas traziam má fama de Ofni e Finéias para Eli. O que ele fez? Nada. O texto sagrado diz que os anciãos confrontaram Samuel a respeito do mau comportamento de Joel e Abias. E quando o povo pediu o rei, Samuel simplesmente sentiu-se rejeitado também. Então, nós temos aqui o confronto, a ideia de que ser uma bênção no reino de Deus, na obra de Deus, como foi Eli e Samuel, não é sinônimo de uma paternidade aprovada por Deus. Professor Micael, o que fazer então? Primeiro passo. Tirar da cabeça de uma vez por todas essa ideia de que primeiro a obra de Deus e depois a sua família, depois a minha família. A Bíblia mostra, irmãos, que na vida do cristão, para a glória de Deus e do reino de Deus, nós precisamos entender esses pilares. Primeiro Deus, o centro da nossa vida, do nosso coração, a nossa casa, a nossa família e depois a obra de Deus. Porque nós só faremos com excelência a obra de Deus se cuidarmos primeiro da família que Deus nos deu. Muitas vezes nós fracassamos, nós erramos em algo respectivo à obra e não paramos para pensar que a falha pode estar em não observar a casa, a família, os filhos. Então, nós precisamos entender que essa ideia de, não, primeiro as coisas de Deus, primeiro preciso estar na igreja, preciso fazer isso, fazer aquilo. Se a nossa família, se nós como pais, falo aos homens, não estivermos cumprindo com êxito esse papel, nós não teremos êxito em absolutamente nada que intentarmos fazer na obra. O apóstolo Paulo chegou a destacar em 1 Timóteo 3,4 que aquele que deseja liderar, governar o episcopado, ele deve governar bem primeiro a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. O que é isso? É ter os filhos sob controle. Ter os filhos
com a plena compreensão e respeito aos pais. E Paulo chegou a dizer que quem não governa bem a sua própria casa não deve governar a igreja de Deus. É pesado, é muito sério. Nós vamos terminar. Eu peço para você que, se você está gostando dessa aula, clique aí no botão curtir, clique aí para se inscrever no canal, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, o que você acha sobre isso? Conta aí pra gente um testemunho pessoal. Quando vocês fazem isso, o YouTube, a plataforma digital, entende que esse conteúdo está legal e é relevante e vai jogando esse vídeo para mais pessoas. Quero ler e compartilhar o seu comentário aí depois. Para nós concluirmos, infelizmente os filhos de Eli e de Samuel se tornaram vulneráveis, se tornaram frágeis, se tornaram propensos às fraquezas da carne. Irmãos, os nossos filhos precisam enxergar em nós essas 4 coisas aqui. Ó. Quantas coisas? Repete aí, ó. 4 coisas. A primeira delas é a presença. Nós precisamos estar presente o máximo possível. O máximo. Alguns dias eu ouvia uma especialista nessa questão de criação de filhos, e ele dizia que os filhos têm média de 6 a 8 apresentações de escola, geralmente em toda a vida. Aí, Dia dos Pais, aqui nós estamos falando, por exemplo, da paternidade, né? Então, uma apresentação aos pais, uma apresentação de Natal, uma apresentação de Páscoa. Se você perdermos 3, 4, já perdemos a metade. E as memórias afetivas que nós podemos ir criando, elas não existirão, pelo simples fato de não estarmos presentes. O maior presente é a presença. É o maior presente. Outra coisa que nós, como pais, precisamos desenvolver é a disciplina, no sentido de correção. É claro que nós precisamos ter cuidado com essa ideia de surra, de espancamento, e quanto mais bater, melhor, não. Nós precisamos disciplinar, sim. O texto bíblico chega a dizer que há situações em que a vara da correção precisa ser usada. Agora, existem os níveis de disciplina, de correção. Tirar algo que a criança gosta, o famoso castigo, conversar, orientar, aconselhar, se precisar ali, corrigir ali de forma branda, de forma calma, com a vara. Agora, nós temos que prezar pela correção correta, branda, calma, com amor, com sabedoria. Porque quando não há disciplina, o sábio Salomão escreveu, quando não há disciplina aos filhos, está criando um ladrão, um vagabundo, um bandido. Então a disciplina é importante, com sabedoria, com cuidado. Outro ponto que os filhos precisam enxergar na paternidade, a segurança física, emocional e espiritual. A segurança física no sentido de ver o pai como protetor, a segurança emocional no sentido de saber que quando precisa de alguém para desabafar, para falar, para se expor, pode contar com os pais. E por fim, a segurança espiritual. Olha, eu vou pedir para que o meu pai ore por mim. Olha, eu vou pedir para que os meus pais intercedam por mim. Olha, eu vou pedir para o meu pai ler a palavra para mim, contar uma história da Bíblia para mim. Nós precisamos transmitir essa segurança a eles. Também podemos falar da segurança de provisão.
no sentido de transmitir aos filhos uma segurança de que nós somos pessoas honestas, trabalhadoras, que não deixarão faltar o pão de cada dia. Nós não estamos falando dos luxos, nós estamos falando das necessidades. E por fim, o amor, queridos, que envolve o carinho, o cuidado, o afeto, aquele chamego de pais e filhos que precisa existir. Não estou falando do amor romântico, das telenovelas, dos filmes, que é o amor que só aplaude, que só aceita, que só abraça. Não, estou falando do amor puro, amor concreto, que às vezes fala a verdade, que às vezes corrige, que às vezes chama atenção, que orienta, que aconselha. Então nós precisamos, para desenvolver uma paternidade que glorifica a Deus, nós precisamos pensar nesses aspectos. E a minha oração hoje é que Deus ajude você e a mim, que somos pais e estamos aí desenvolvendo a paternidade, a fazer isso com excelência. Lembre-se, os nossos filhos serão amanhã o que nós somos hoje. E eu tenho deixado esse recado aqui ao longo desse trimestre. Se você teve o dissabor, o desprazer de crescer sem família, sem o pai, ou seja, sem a mãe, se você teve essa infelicidade, e eu expresso meu sentimento, a minha tristeza por isso, se é o caso de alguém que está aí assistindo esse vídeo, mas tome a decisão hoje, diante de Deus e da palavra, de ser o divisor de águas na tua família, de ser o ponto de antes e depois na tua família. Os nossos filhos não precisam sofrer aquilo que de repente nós sofremos. Eles não precisam enfrentar coisas desnecessárias que talvez você e eu vivemos. Nós estamos tendo essa oportunidade de aprender e podemos colocar isso em prática para uma paternidade abençoadora. Meu desejo é que Deus te abençoe, te ajude e te guarde em todas as coisas. Se você ainda não fez, curte esse vídeo, compartilha para mais alguém, se inscreva aí no canal e deixe o seu comentário. Fala aí para mim, conta aí nos comentários uma experiência, algo que você vivenciou nesse sentido da paternidade, algum princípio desse que você aprendeu, que você ainda não sabia. Nós vamos juntos desenvolvendo esse diálogo e ajudando esse conteúdo a alcançar mais gente. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Um abraço.